Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, onde vamos resolver o exame de Química 2016, exame de admissão. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de compartilhar o vídeo. Começando o exercício 1, diz que o sal de cozinha pode ser obtido do mar através de, para a linha A, dizem que em centrifugação temos decatação. A ideia, para nós conseguirmos obter uma alternativa correta, temos que saber analisar entre uma mistura homogênea e mistura heterogênea. Nós sabemos que uma mistura heterogênea é uma mistura em que nós temos dois componentes em que é impossível separar os dois. E se nós formos analisar, aqui estão a falar de sal da cozinha. No mar, ou seja, na água do mar, o sal da cozinha está dissolvido nela e, portanto, não conseguimos ver o que caracteriza uma mistura homogênea. Então, essa mistura homogênea, para que possa ocorrer, uma vez que é sal de cozinha, tem que ocorrer um processo em que metem um sobreaquecimento, em que esse sobreaquecimento para conseguir separar a obtenção do sal a partir da água do mar. Então, sendo assim, quando fazem esse processo de aquecimento, eles usam um processo chamado evaporação. Então, a centrifugação, a decatação e a destilação, esta aqui é uma mistura heterogênea. Então, não pode ser o método para obtenção do sal de cozinha, mas a evaporação é o que pode ser usado para a obtenção do sal de cozinha. Então, aqui ficamos com a evaporação. Passamos para o exercício 2. Ao misturar gasolina ou água e gasolina e etanol resultam respectivamente. Primeiro temos que analisar gasolina e água. Aqui o que vai acontecer é que entre esses dois aqui vai existir uma mistura heterogênea devido à diferença de densidades, pois sabemos que uma mistura homogênea, ou seja, heterogênea, é uma mistura polifásica, aquele em que quando você mistura dois componentes diferentes, nós conseguimos ver a diferença dos dois por cada densidade. Enquanto que uma mistura homogênea é uma mistura monofásica, em que não podemos distinguir nada. Imagina, por exemplo, tu tens o pó daquilo ali. Supomos que seja água mesmo o sal da cozinha. Quando você mistura os dois e começas a diluição, o que vai acontecer no final é que não vais conseguir distinguir o sal e a água. Isso aí é uma mistura homogênea. Chama-se uma mistura em que no final produz monofásica. Então, gasolina e água, nós sabemos que o gasolina é uma espécie de óleo e a água uma solução aquosa. Então, conseguimos diferenciar os dois ao misturar por causa da diferença de densidades. Então, esta parte aqui é uma mistura heterogênea. Então, aqui temos uma mistura heterogênea. Então, já analisamos aqui. A linha A tem uma mistura heterogênea. Então, o C não pode ser, porque primeiramente falo de mistura homogênea. E daí também eliminamos. Então, entre A e B existe uma alternativa correta. Agora, falando da gasolina ou etanol. Ao misturar estes dois aqui, o etanol é uma espécie do tipo de álcool em que também é uma espécie de óleo. Então, ao misturar estes dois, gasolina e o etanol, vamos obter uma única mistura, que é uma mistura monofásica que é homogênea. Então, aqui ficamos com a alternativa B, em que tem uma mistura heterogênea e uma mistura homogênea. Então, ficamos com B. Passamos para o exercício 3. Para o exercício 3, encontra-se descrita algumas propriedades de uma substância. A temperatura ambiente encontra-se no estado sólido, não conduz corrente elétrica e é solúvel em água, mas quando aquecido até que se afunda, a solução obtida conduz corrente elétrica. De acordo com tais características, essa substância pode ser. Nós temos aqui diamante, magnésio, cloreto de potássio, amônia e o sacarose. Então vamos lá ver uma coisa. Temos o cloreto de sódio, que é um composto iônico. Como sabemos, a temperatura ambiente, o cloreto de sódio encontra-se no estado sólido e neste caso não pode conduzir a corrente elétrica. Mas quando aquecido, ou seja, quando é fundido a cerca de uma temperatura igual aproximadamente a 800 graus Celsius, o cloreto de sódio, que é o NaCl,
muda do seu estado, passando de sólido para o estado líquido, então, devido ao seu aquecimento. Então, a solução resultante deste processo de fusão contém íons de cloreto de sódio. Então, aqui nós podemos ver esta dissociação em que é aquecido a uma certa temperatura de 800 °C. Então, produz o íon Na+, mais o cloro menos, que estado líquido, aqui também no estado líquido. No início é encontrado no estado sólido. Não, depois disso aqui há uma dissociação entre os seus íons em que nós temos o sódio e o cloro. Então, a presença de íons que contém agora, que é uma mobilidade, possibilita que haja uma condição de corrente elétrica devido ao seu aquecimento. Então, sendo assim, o cloro é que influencia muito, e se nós formos observar nas alternativas, nós temos aqui o diamante, magnésio e o cloreto de potássio. Então, o cloreto de potássio, no início, encontra-se no estado sólido, mas depois de sobreaquecimento, ele passa para o estado líquido. Então, consegue produzir ou conduzir a corrente elétrica. Então, logo aqui, nós temos, além do cloreto de sódio, podemos ter o cloreto de potássio, em que sobreaquecido também produz o íon potássio no estado líquido, mais o cloro também no estado líquido. Então, sendo assim, ficamos com a alternativa C. Passamos para o exercício 4. Diz que o ar, dióxido de carbono, metano, iodo e gasolina, se essas matérias forem classificadas em substâncias puras e misturas, pertencerão a um grupo de substâncias puras. Então, temos que analisar o que significa uma substância pura. Uma substância pura é aquele constituído por um só componente, isto é, constituído por átomos, moléculas, aglomerados iônicos e entre outros. Ou seja, uma substância pura não pode se misturar com os outros. Por exemplo, o próprio iodo, o dióxido de carbono também é uma substância pura. Por quê? Porque não consegue se misturar com os outros. Este apresenta um aspecto homogêneo e tem uma composição química e física bem definida, tem um conjunto de propriedades específicas também definidas, como seu ponto de difusão, de ebulição, densidade, entre outros. E essas substâncias não podem ser separadas por meios físicos. Então, sendo assim, essas substâncias que são classificadas como substâncias puras, temos o iodo, o dióxido de carbono e o metano. Então, essas são substâncias que são puras. Gasolina não é uma substância pura, porque nós sabemos que ao longo do processo, quando estiver no carro, sofre uma decomposição. Então, apesar de não ser já uma substância pura, começa a ser impura, devido a uma mistura. Então, aqui ficamos com a alternativa B. O exercício 5 diz que o ácido sulfúrico concentrado tem uma densidade de 1,84 gramas por centímetros cúbicos. Calcule a massa de 0,53 litros deste ácido. Então, temos aqui nos dados, para o exercício 5, temos o valor da densidade que somos dado, que corresponde a 1,84 gramas por centímetros cúbicos, e é dado o valor da massa, que é de 0,253 litros, ou seja, o valor do volume. O que nos pede para determinar o valor da massa. Então, nós sabemos que a densidade é igual a massa sobre volume. Então, o volume está a dividir, quando passa para cima, passa a multiplicar. Então, ficamos com massa ser igual a densidade vezes volume. Só que a diferença é que neste ponto o volume é dado em litros e a densidade é dada em centímetros cúbicos. Significa que teremos que converter o litros para os centímetros cúbicos. Então, nós sabemos que 1 metros cúbicos equivale a 10 elevado a 3 litros, ou seja, 1 metros cúbicos equivale a 1000 litros. Então, sendo assim, primeiro temos o volume que é igual a 0,253 litros. Então, posso multiplicar aqui. No denominador, vou colocar 10 elevado a 3 litros e no numerador 1 metros cúbicos. Por que eu coloquei o 10 o cubo, ou seja, 10 elevado a 3 litros? Para conseguir simplificar esses dois. E daí que esta parte aqui, uma vez que é positivo, quando passa para o numerador fica positivo. Então, fico com 0,253 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Então, sendo assim, já tenho metros cúbicos. Eu sei que 1 metro cúbicos
corresponde a 10 elevado a 6 centímetros cúbicos. Então, uma vez que o volume já tem metros cúbicos, que é 0,253 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos, o que eu quero simplificar é o metro cúbico. Então, esta parte aqui vai passar para o denominador e 10 elevado a 6 centímetros cúbicos para o numerador, para conseguir simplificar metros cúbicos com metros cúbicos. Logo, o volume será igual a 0,253 vezes 10. Vou manter as bases e somar a parte dos expoentes. Menos 3 mais o 6. Então, o volume será igual a 0,253 vezes 10 elevado a 3 centímetros cúbicos. Logo, já tenho o meu volume em centímetros cúbicos, já posso calcular o valor da massa. Então, aqui, a massa será igual. O valor da densidade é 1,84 vezes 0,253 vezes 10 elevado a 3. E daí que o valor vai ser 465,52 gramas. Temos aqui o valor do quê? Da massa. Então, procurando nas alternativas, ficamos com a alternativa C. Passamos para o exercício 6. O metanol é um combustível limpo para o ambiente. Pode ser obtido pela reação direta de monóxido de carbono e hidrogênio, partindo de 12 gramas de hidrogênio e 74,5 gramas de monóxido. Quantos gramas de metanol podem ser obtidos? Não, sempre que nós obtivermos esse tipo de exercícios, é um exercício que enquadra-se na estequiometria. Então é muito importante nós passarmos pela estequiometria. Sendo assim, então dizer que o metanol pode ser obtido a partir do monóxido de carbono mais o hidrogênio, que vai produzir o CH3OH. Então aqui temos que verificar ou acertar a equação. Então, sendo assim, nós temos aqui 3, 4 de hidrogênio. Então, logo aqui também vou colocar o que é 2. 4, tenho 4, um carbono, oxigênio, oxigênio. Então, o próximo passo é calcular a massa molecular de cada componente. Então, podemos calcular a massa molecular aqui do óxido, ou seja, do monóxido de carbono, uma vez que somos dados os valores da massa do carbono e a massa do oxigênio. Então, sendo assim, ficamos com 12 mais 16, porque 12 do carbono e 16 do oxigênio. Então, sendo assim, isto aqui teremos 28 gramas por mol. Um dos segredos que eu hei de dar aqui, depois de calcular a massa molecular do metanol, vamos ver o que vai acontecer. Temos um carbono, temos no total 4 hidrogênios, 4 vezes hidrogênio, mais um oxigênio, onde vamos ter 12 mais 4 vezes 1, mais 16. Isto aqui será igual a 32 gramas por mol. Só que nós podemos calcular isso aqui em quantidades mássicas em duas partes. O que acontece, que é a coisa mais interessante, é que se nós formos a ver aqui no monóxido de carbono, só temos uma quantidade de número de moles. E no metanol também só temos uma quantidade de número de moles. Então, significa que eu posso multiplicar aqui por uma mol, também aqui por uma mol. Isto nos permite fazer o quê? Simplificar mol com mol e simplificar mol com mol. Então, aqui ficamos com 32 gramas e aqui ficamos com 28 gramas. O que acontece é que neste ponto no início, voltamos a copiar a reação aqui embaixo. Poderemos calcular a massa molecular do hidrogênio? Claro que eu poderia usar essa proporção também. E não. Nós estamos a dizer que temos a quantidade do monóxido de carbono, que nós calculamos a massa molecular, que é 28 gramas. Quando é 28 gramas, a quantidade de massa do metanol, é de 32 gramas. Então, quando o monóxido de carbono dizem que é 74,5 gramas e que a quantidade da massa do hidrogênio é 12 gramas, quanto é que vai corresponder o valor de metanol? Então, para nós conseguirmos achar o valor do metanol, fazemos a estequiometria. Conforme eu disse, essa relação está relacionada com a estequiometria. Então, significa que temos produto dos meios
produto dos extremos. Então, o xx multiplica o 28 gramas, que vai ser igual a 74,5 gramas vezes 32 gramas. Então, este valor está a multiplicar. Quando passa para cima, passa a dividir. Então, o x será igual, podemos trocar gramas com gramas. Ficamos com 74,5 vezes 32 gramas dividido por 28. Se você quer ficar bom a divisão, tem um vídeo aula que explica sobre a divisão para você ficar melhor. Logo aqui, uma vez que eu já sei a divisão, é só gingar. Isto aqui vai ser igual a 85,25 gramas. Este aqui é o valor da quantidade de massa do metanol, quando temos 74,5 de monóxido de carbono e 12 gramas de hidrogênio. Então aqui ficamos com a alternativa A. Passamos para o exercício 7. Diz que os ossos possuem 65% de sua massa constituída de material mineral. Esta, por sua vez, contém 80% de fosfato de cálcio. E 20% de carbonato de cálcio. Calcule a massa de fosfato de fósforo existente num adulto cujo esqueleto tem 50 quilogramas de peso do esqueleto. Então, isso aqui é um raciocínio lógico. Temos que analisar uma coisa. Antes de calcular tudo, o primeiro passo sempre é determinar a massa molecular de cada composto. Mas podemos tirar dados também. Estamos a dizer que temos 65% de sua massa, né? De sua massa que constitui de ossos, né? Essa massa aqui é constituída, ou seja, é a massa do osso que constitui o material mineral. Ou seja, o material mineral é exatamente isso. E dizem que temos 80% de fosfato de cálcio. Então, se temos Ca3, PO4, 2, fosfato de cálcio. E aqui somos dados 20% de carbonato de cálcio. Então, querem a massa do fósforo, querem a massa do P. Então, somos dados a massa do esqueleto. Então, a massa do esqueleto dizem que corresponde a 50 kg. Então, antes de tudo, nós podemos calcular a massa molecular de fosfato de cálcio. Por somos dados o valor de cálcio, do fósforo e do oxigênio. Então, primeiro passo sempre, massa molecular. Então, massa molecular de Ca3, PO4, 2. Então, aqui teremos 3 vezes o cálcio, mas esse 2 aqui corresponde ao fósforo, assim como para o oxigênio. Então, teremos 2 vezes o fósforo, mais 8 vezes o oxigênio. Por que 8? Temos 4 vezes o 2. Então, aqui será igual a 3 vezes 40, que é o valor da massa molecular do cálcio, mais 2 vezes o 31, mais 8 vezes o 16. Então, aqui ficamos com 120, mais 62, mais 128. Logo, esta massa é igual a 310 gramas por mole. Então, tendo este valor da massa, o próximo passo dizem que, se formos a ver, diz que os ossos possuem 65% da sua massa constituída de material. Ou seja, os 50 kg que nós temos, esses 50 kg do esqueleto adulto, e 65% destes 50 kg corresponde a uma massa de uma parte deste mineral. O que quer dizer que, em primeiro lugar, temos que calcular também o valor da massa do material mineral existente nessa quantidade de 50 kg. Então, já determinamos o valor da massa molecular. Então, estamos a dizer que 50 kg corresponde a 100%. E os 65%, qual é a quantidade de quilogramas que eles correspondem? Então, daqui fizemos produto dos meios, produto dos extremos. Então, ficamos com x vezes 100%, será igual a 50 kg vezes 65%. Multiplicação, passa por cima e passa a dividir. Então, o x será igual a 50 kg vezes 65% dividido por 100%. Simplificamos isto, podemos simplificar isto, simplificamos isto. Então, aqui ficamos com 32,5 kg. Então, não se esqueça, esta aqui é a quantidade da massa total. Né? É a massa total que dizemos que a correspondência é de 100%. Agora,
Se nós vimos que a quantidade de massa a 65% é de 35, ou seja, é de 32,5%, qual vai ser a quantidade de massa de fosfato de cálcio quando esta quantidade aqui, que corresponde a 65% do osso, é de 32,5 kg. Então, sendo assim, vamos determinar aqui, dizer assim, o 32,5 kg, que é a quantidade de massa que nós determinamos em relação à proporção dos ossos, corresponde a 100% agora. Agora, e os 80%? Qual é o valor que vai corresponder? Então, por todos os meios, por os extremos. Então, ficamos com Z vezes 100%, será igual a 32,5 kg vezes 80%. Esse senhor multiplica, quando passa para cima, passa a dividir. Então, o Z será igual a 32,5 kg vezes 80% dividido por 100%. Daí simplificamos isto, podemos simplificar esse zero com este zero. É só calcular isso aqui, matemática básica. Aqui ficamos com 2.600 dividido por, ou seja, 260 dividido por 10, que isto aqui será igual a 26 kg. Agora, nós sabemos que a massa molecular de fósforo, sabemos que na série de equação temos 2 vezes o fósforo, de acordo com a equação que nós obtivemos. Sabemos que temos 2 vezes o fósforo. Então, uma vez que nós temos 2 vezes o fósforo, isto aqui será igual. As 2 vezes é por causa dessa parte aqui. Este ponto aqui, em que nós tínhamos aqui, esse 2 que é a quantidade de moléculas. Temos 2 vezes o fósforo, que é 2 vezes o 31, que isto aqui será igual a 62 gramas. Então, uma vez que temos 62 gramas por mol, né? 62 gramas por mol. Então, primeiro no início dá 31, a quantidade de número de moles é 2, né? Então, essa parte aqui sai, não nos interessa. Então, ficamos com 62 gramas por gramas. Se não percebeu, é que a massa molecular apenas de fósforo é 31 gramas por mol. Mas uma vez que ao acertar a equação, o número de moles, aqui temos 2, vamos aqui multiplicar-se por 2 vezes o mol, que isto aqui corresponde a 62 gramas. Então, estamos a dizer que o valor inicial da massa molecular de fosfato de cálcio é de 310 gramas de fosfato de cálcio. Só que nessa quantidade, temos a quantidade exata do que? Do fósforo, que dizem que corresponde a 62 gramas do que? De fósforo. Agora, se for esta quantidade de 26 kg, quanto é que nós vamos ter do que? De fósforo. Então, podemos chamar isso aqui de capa. Então, por dos meios por os extremos. Então, aqui ficamos com capa vezes 310 será igual a 26 vezes 62. Multiplicação, passa para cima e passa a dividir. Então, o capa será igual a 26 vezes 62 dividido por 310. Isto aqui é igual a 1612 dividido por 310. Isto aqui será igual a 5,2 kg. Então, aqui ficamos com a alternativa D. Era só me malhar um pouco. Não se esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo. Então, dando continuidade, passamos para o exercício 8. Faz-se reagir 45 gramas de hidróxido de sódio com igual massa de ácido sulfúrico. Quer saber qual é a massa do sulfato de sódio obtido? Então, entenda bem a pergunta. Faz-se reagir 45 gramas de hidróxido de sódio com igual massa do ácido sulfúrico. Então, logo aqui, nós temos... Isto aqui também envolve estequiometria, que deve fixar. Temos aqui o hidróxido de sódio, que temos a massa que é igual à massa do ácido sulfúrico, que é igual a 45 gramas. Então, sendo assim, quando sempre fornecem 2 dados de reagentes para se calcular a quantidade de um produto, é porque deve ter um reagente em excesso que não participará da reação e logo o valor fornecido como dado não pode ser usado nos cálculos. Então, sendo assim,
Vamos escrever esta reação. Não se esqueça. Quando fornecerem dois dados dos reagentes, o que nós temos aqui, temos o hidróxido de sódio mais o ácido sulfúrico. Então, são dois reagentes em que produzem o sulfato de sódio mais água. Estou aqui no estado líquido, isto aqui é uma solução aquosa, também aqui temos uma solução aquosa e também aqui temos uma solução aquosa. Então, aqui temos 2 de sódio, então aqui eu vou colocar 2. Se nós temos 2 de sódio, 2 de oxigênio, aqui 2 de oxigênio, mais 4, 6, 4, 2, aqui já acertei, 4, 6, 4, 2, mais 2, 4. Então, significa que a equação está acertada. Nota que o exercício nos fornece dois dados de reagentes que são 45 gramas, que equivale à quantidade de hidróxido de sódio, assim como do ácido sulfúrico. Percebe-se que, aqui neste ponto, faz-se reagir 45 gramas de hidróxido de sódio com a igual massa do ácido sulfúrico. Portanto, reagem-se 45 gramas de hidróxido de sódio e 45 gramas do ácido sulfúrico. Agora vejamos que temos dois dados nos reagentes. Conforme eu estava a dizer, quando nós temos dois dados nos reagentes, é porque quando nós temos dois dados nos reagentes para calcular a quantidade do produto, é que deve ter um apenas reagente em excesso que não pode participar desta reação. Então, para nós conseguirmos calcular esta quantidade da massa do produto, é por isso que só se já é um forte indício, né, de que haverá um reagente em excesso ilimitante. O que temos que fazer é identificar qual é o reagente limitante e qual é o reagente em excesso. Mas para tal, antes de tudo, teremos que calcular a massa molecular de cada composto. Então aqui podemos começar com a massa molecular do hidróxido de sódio, NaOH. Sabemos que sódio corresponde a 23, porque é 22,9. Aproximamos para 23. Aqui podemos colocar 22,9 com consoante iniciado, mais 16, mais 1,01, que é a quantidade do hidrogênio. Então, isto aqui nos dá 40 gramas por mole. Então, temos aqui a massa molecular do ácido sulfúrico, que é igual a 2 vezes o hidrogênio, mais o enxofre, mais 4 vezes o oxigênio. Então, teremos 2 vezes o 1, mais 32,07, mais 16, que é 1,01, mas também pode se aproximar para 1. Então, isto tudo aqui será igual a 98,09 gramas por mole. E podemos calcular a massa molecular de N2SO4, sulfato de sódio, que é 2 vezes o sódio mais o enxofre, mais 4 vezes o oxigênio. Então, isto aqui será 2 vezes 22,99 mais 32,07 mais 4 vezes o 16. Então, isto aqui será igual a 142,05 gramas por mole. Tem que ser bom o prime, a soma, a divisão e tudo mais. Agora, nota que pela equação temos 2 moles do hidróxido de sódio. Eu estava a tentar dizer, temos 2 moles do hidróxido de sódio. O que significa que a massa molar do hidróxido de sódio vai ser multiplicada por 2. Então, para nós conseguirmos eliminar a parte de mole, para nós conseguirmos ter apenas o gramas, é só podemos pegar essa quantidade aqui, multiplicar aqui por 2 moles. Simplificamos esses dois e aqui ficamos com 40 gramas. Então, nesta reação, ao observar, nós temos aqui, 40, 4 vezes 2 dá 80. Então, aqui teremos 80 gramas do hidróxido de sódio. No início, aqui temos 45 gramas. Aqui também temos 45 gramas. E o ácido sulfúrico só temos 1 mole. Então, aqui para o ácido sulfúrico só vamos ficar por 1 mole, onde vamos voltar a obter o mesmo resultado, de 98,09 gramas. Então, aqui teremos 98,09 gramas. Então, sendo assim, conforme eu estava a dizer aqui, nós podemos verificar se está em excesso ou não. Então, vamos observar esta reação aqui, que nós temos aqui. Para nós sabermos quando é que nós podemos observar que esta reação está em excesso ou não está em excesso.
Primeiro, nós podemos calcular a quantidade do excesso, ou seja, podemos verificar se o hidróxido de sódio encontra-se em excesso na reação ou não. Para tal, nós vamos considerar que não conhecemos o valor do hidróxido, ou seja, o valor do ácido sulfúrico quando a quantidade de hidróxido de sódio é 45 gramas. Então aqui eu vou colocar uma coisa chamada Y, como espécie de uma incógnita. Se temos uma espécie de uma incógnita, é muito simples. Daqui só fazemos produto dos meios por dos extremos. Então ficamos com x vezes 80 será igual a 98,09 vezes 45. Então x será igual a 98,09 vezes 45 dividido por 80. Conforme estava a dizer, tem uma videoaula que explica sobre divisão. E quando calculamos aqui, encontramos 55,175 gramas. Não. Uma vez aqui obtivemos como massa, quando a massa aqui é de 45 gramas, a massa do ácido sulfúrico é de 55,175 gramas. O que significa que a 45 gramas desse hidróxido de sódio, para reagir completamente, teremos que necessitamos de 55,175 gramas da quantidade do ácido sulfúrico. Agora, nós podemos verificar também se a quantidade do hidróxido de sódio está em excesso ou não. Para tal, a 45 gramas. Então, aqui só vamos colocar o quê? O X. Ou para distinguir, colocamos o Y, como não conhecemos. Mesmo produto dos meios por dos extremos. Então, aqui ficamos com 80 vezes 45 será igual a Y vezes 98,09. Então, aqui y será igual a 80 vezes 45 dividido por 98,09. Então, o y neste ponto será igual a 3.600 dividido por 98,09. Logo, y é igual a 36,70 gramas. Então, obtivemos a massa. Então, significa que aqui temos 36,70 gramas, o que significa que 45 gramas do ácido sulfúrico para reagir completamente necessitam de 36,70 gramas de hidróxido de sódio. Então, concluímos que é só observar os valores. Esse valor daqui é menor em relação a este valor. Então, logo, esta quantidade daqui está é excesso. E este aqui é o agente limitante. Este aqui que nós podemos comparar se é excesso ou não. Então, já sabemos, o agente limitante é o ácido, ou seja, temos o ácido sulfúrico, que é o agente limitante, aquele que possui maior valor. E o agente é excesso, que não é não limitante, é o hidróxido de sódio. Então, portanto, nós já determinamos o valor da massa molecular do N2SO4. Então, aqui se nós multiplicarmos por uma mole, que corresponde à quantidade de número de moles neste ponto, vamos simplificar isto, vamos encontrar 142,05 gramas. Então, sendo assim, vou voltar a copiar a reação aqui para não se atrapalhar em A ou H. Enquanto isso, espero que esteja a compreender a matéria. Espero que se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com os outros, não seja egoísta. Vamos nos ajudar. Então, não estou a dizer que somos egoístas, mas também espalhe a ciência com os colegas. Demonstra que você já é bom, entende química. Então, aqui nós temos 45 gramas, que é a quantidade de hidróxido de sódio, 45 gramas, que é o ácido sulfúrico, e temos 80 gramas, que é a sua massa molecular, e temos 98,09 gramas, que também é massa molecular. Então, aqui também vimos que temos 142,05 gramas. Só não sabemos qual é a quantidade de massa que nós temos que colocar neste ponto. Então, para nós conseguirmos a quantidade de massa aqui, uma vez que o que nós vamos usar é este aqui, que é o agente limitante, só fazer produtos do meio para os extremos. Então, ficamos com x vezes 98,09. Agora, perceberam porque que é muito importante você ver o que está em excesso ao agente limitante. O agente limitante, o que é maior, é usado para estequiometria. O que é menor, não é usado para estequiometria. Então, aqui ficamos com 45 vezes 142,05. Então, o x será igual a 45 vezes 142,05 dividido por 98,09. Então, aqui o nosso x será igual a 65,17 gramas, que é o valor aproximado. Então, aqui te aconselho mesmo a aprender a divisão.
tem uma videoaula que eu explico sobre a divisão e você vira a massa. Daí ficamos com a alternativa B. Passamos para o exercício 9. Dados as seguintes características. 1. Sólido a temperatura ambiente, cristais duros e quebradiços, alto ponto de difusão e ponto de ebulição, condutor de corrente elétrica quando fundido, mas não no estado sólido. É correto afirmar que este corresponde, ou seja, é correto afirmar que estas correspondem a são sólidos, duros, quebradiços, possuem alto ponto de difusão, condução de corrente elétrica, são polares devido à formulação, entre outros pontos. Essas aí são as propriedades de uma substância iônica. Então, aí temos propriedade de uma substância ou um composto iônico. Se fosse propriedades das substâncias covalentes, esta aí tem um ponto de fusão e ebulição muito baixo. A temperatura de ambiente pode apresentar-se no estado sólido, líquido ou gasoso. Este aí, em geral, tem baixa tenacidade, ou seja, baixa resistência mecânica, pois são muitos quebradiços. Este aí estou a falar de substâncias covalentes. Tem baixa solubilidade em água e também não são bons condutores de corrente elétrica. A exceção é o grafite que conduz corrente elétrica. Porém, alguns dos ácidos fortes, por exemplo, em meio aquoso, sofrem ionização, tornando a solução conduta de corrente elétrica. São substâncias covalentes. Enquanto que todas essas características aqui nos dão o composto ou uma substância iônica. Então, sem mais demora, colocamos a alternativa C. Passamos para o 10. Dados os seguintes átomos. Temos aqui o X para o 10. Desfoco, ok? X 21, 42, Y 21, 43 e o Z 22, 43. Então, para A, diz que o X e Y são isótopos. O que são isótopos? Isótopos são aqueles que apresentam o mesmo número atômico, mas difere-se de número de massa. O número atômico é essa parte que fica aqui embaixo. Isto aqui representa o número atômico e aqui temos a massa atômica, sempre. Nem para ler tabela periódica, número atômico e massa atômica. Então, os isótopos são aqueles que apresentam o mesmo número atômico, mas difere-se do número de massa. Então, estão a dizer que os X e Y são isótopos. Vamos lá verificar. X e Y tem 21, 21. Mesmo número atômico, então significa que são isótopos. Y e Z são isótonos. Y e Z. Isótonos são aqueles que possuem diferente número de massa, assim como diferente número atômico. Vamos lá ver. O número atômico aqui é 21 e aqui é 22. Está correto. Mas aqui temos 43, 43, apresentam a mesma massa. Então, se apresentam a mesma massa, não são isótonos. Então, a dizer aqui para o outro X, logo aqui verificamos que essa alternativa não está correta. Passamos para B. X e Y são isótopos, já sabemos. Y e Z. Y e Z dizem que são isóbaros. Isóbaros são aqueles que possuem uma quantidade de massa, ou seja, possuem uma massa, mas difere-se do número atômico. Então, se nós vamos a verificar, temos 21, 22, diferente do número atômico, mas temos 43, 43, que é a quantidade mesma de número do que? De massa. Então, sendo assim, ficamos com a alternativa B. Assinale a alternativa correta. Um eletrão de camada K, ao passar para L, absorve energia. Ou seja, pelo postulado de Bohr, quando um eletrão passa de um nível da camada mais próxima do núcleo para um nível mais afastado do núcleo, ele sempre absorve uma quantidade de energia. Já quando o eletrão passa de um nível mais afastado do núcleo para o nível mais próximo do núcleo, ele liberta energia na forma do que da luz. Então, sendo assim, a absorção do que é de energia, de K para L. Então, aqui ficamos com a alternativa A. Então, sendo assim, para nós percebermos isso aqui, que é a absorção de energia, é somente observar os níveis de subníveis. Né? Então, aqui nós temos aqui K, L, M, N. Então, falar é mais ou menos isto aqui. É a absorção de energia na saída desta camada de K para L. Então, aqui ficamos com a alternativa A. Passamos para o exercício 12, onde diz que sobre os elementos com configuração eletrônica, temos o elemento 1, 2, 3, 4, 5. Né? A afirmação falsa é: o elemento 1 é o mais
é o mais eletronegativo. Vamos lá ver uma coisa. Nós temos aqui os subníveis 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Então, nós podemos ver que isto aqui, o que nos interessa é esta parte aqui. Então, este valor aqui indica-nos o grupo. Então, significa que quanto grupo pertence ao sétimo grupo. Não é o sétimo grupo, porque é 2 mais 5. Este valor aqui vai nos indicar o valor do que? Do período. Significa que sétimo grupo, ou seja, sétimo grupo e o terceiro período. No entanto, sabemos que ao longo do grupo a eletronegatividade aumenta com a diminuição do raio atômico. Ou seja, o aumento de baixo para cima, nós observamos que aqui o grupo eletronegatividade aumenta, né, com a diminuição do seu raio. Agora, vamos observar um ponto mais interessante também. Este ponto aqui, o ponto 4, que me chama a atenção. Temos o 1s2, 2s2, 2p4. Então, ao analisar isto aqui, quanto ao grupo, é do quarto grupo, né? Temos aqui, é do quarto grupo, e aqui temos o período que é do segundo período. Portanto, este elemento 4, tem menor raio atômico, logo é o mais eletronegativo. Ou seja, quanto menor for o raio atômico, maior será a sua eletronegatividade. Então, logo, descartamos a opção 1 por terem dito, ou seja, descartamos essa alternativa aqui, que não está correta, por dizem que o 1 é o mais eletronegativo. Enquanto que o mais eletronegativo seria o 4 por possuir a quantidade de subnível, em termos de subníveis, ou seja, menor raio atômico, e quando tem menor raio atômico, logo é o mais eletronegativo. Então aqui ficamos com a alternativa A, que não está correta. Então aqui passamos para 13. A que família e período pertence o elemento Z igual a 33? Então temos aqui o elemento Z igual a 33. Z igual a 33. Os subníveis que você tem que conhecer, né? Se você não quer decorar ou quer colocar na mente, é este aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui temos 2, 3, 4, 5, 6. Temos 3, 4, 5, 6. Aqui temos 4 e 5. Então aqui teremos aqui, a ideia é colocar S, P, D, F. 2, 6, 10 e 14. O 10 pertence ao D, subnível D. Então aqui teremos aqui o S, 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 P, 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 D, 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 F, F. Então aqui teremos 2, 2, 2, 2, 2, 2 e 2, 6, 6, 6, 6 e 6. E aqui teremos o 10, 10, 10, 10, 14 e 14. Então os subníveis vão decrescendo desta maneira, né? Então, sucessivamente, se eu escrevi mal, vamos organizar. Então aqui teremos aqui primeiro um 1s2, depois 2s2, depois encontramos o 2p6, né? Então a seguir essa sequência, e depois encontramos o 3s2, né? Temos que controlar. Depois encontramos o 3s2, terminamos, vamos para aqui, 3p6, depois de 3p6 encontramos o 4s2, 3d, 10, este aqui, e depois podemos encontrar o 4p, e deve-se contar para ser 33. Temos 2, 4, 10, né? 20, 30. Uma vez que o P tem capacidade de entrar 6, então aqui eu posso colocar o quê? O 4. Então, sendo assim, a camada de valência, para nós conseguirmos achar a camada de valência. Então, a camada de valência, nós pegamos os últimos, que é este aqui
Este aqui, o 4S2, o 4P4, que isto aqui, ficamos com 2, mais, aqui é 3, para dar 33 no 34, 3. 2 mais 3, isto aqui será igual a 5 eletrões na camada de valência. Então, logo, quanto ao grupo pertence ao quarto grupo A, ao quinto, desculpa, grupo A, e o período pertence ao quarto período. Logo, nós procuramos aqui nas alternativas, ficamos com a alternativa D, família de quinto, e o período 4. 14. O elemento químico cujo átomo apresenta as seguintes configurações da camada de valência. 4s2, 3d6, localiza-se no grupo. Então, nesta camada, primeiro vamos somar os eletrões. Então, temos aqui no exercício 14, 4s2, 3d6. Primeiro vamos somar a quantidade de eletrões. A quantidade de eletrões temos 2 mais 6. 2 mais 6 é igual a 8 eletrões. Então, significa que já achamos o grupo. É do oitavo grupo. Agora, nota que esta distribuição eletrônica termina com subnível D. Se nós formos a ver aqui, terminou com subnível D, o que significa que trata-se de um elemento não representativo. Logo, se nós formos a ver aqui, uma vez que trata-se de um elemento não representativo, quando o elemento não é representativo, significa que é o oitavo grupo B. Né? Então, o que é representativo é SP. Quando for D ou F, significa que já são do grupo D porque não é representativo. E o elemento ou o número atômico é muito elevado. Então, aqui ficamos com a alternativa C. Poderias colocar a alternativa A estiver errado. Porque se fosse A, ia ser S ou P. Mas o D ou F, aqui já trata-se do elemento com maior quantidade de número de eletrões. Quando há maior quantidade de número de eletrões, então significa que deve estar no intervalo de família B. Então, daqui passamos para um exercício 15. Dadas as configurações eletrônicas seguintes, temos o A e B. Então, se nós formos a perceber aqui para o A, exercício 15, temos o A, aqui temos o 3S2, 3P5, né? Então, se nós formos a ver aqui quanto à sua família, temos o grupo e o período. O grupo seria do sétimo grupo A, porque é a soma de eletrões, e o período será igual ao do terceiro período. Então, se nós temos o terceiro, o período, vamos analisar uma coisa. E depois temos o outro que é B, temos o 3S. Nós temos o 3S1. Este aqui só pode ser um sódio. Né? Só pode ser o sódio. Porque o sódio tem o número atômico 11, que aqui fica um S2, 2S2, 2P6 e 3S1. Porque aqui temos 4, 6, 10 mais 1, 11. Então, aqui temos aqui o sódio. Então, sendo assim, o composto A vimos que pertence ao grupo, o sétimo grupo A e o terceiro período. O cloro, 17. Ficamos com 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5, que nós vimos aqui no final. Então, sendo assim, o composto A, ele é um ametal e o B é um metal. É a ligação química que se estabelece entre um metal e um não metal é uma ligação iônica. Lembrando, a ligação química que se estabelece entre um metal e não a metal é uma ligação iônica. A ligação iônica, essa aqui é uma força que mantém os íons tipo unidos depois que os átomos cedem definitivamente 1, 2 ou 3 eletrões para o outro. Portanto, A e B formam um composto iônico. Então, se forma um composto iônico, podemos observar a alternativa C. Diz que o A tem valência 1 e o B 1. O A está no terceiro período e no sétimo grupo A. Verificamos aqui, grupo A e o terceiro período. Então, se estão a dizer que liberta um eletrão no sentido para ganhar a estabilidade.
O B está no terceiro período do grupo 1. Período, verificamos, mas está aqui. O período está aqui, o grupo 1. No grupo 1, forma um composto iônico Ba. Então conforme dissemos, estes dois aí vão formar o composto iônico porque o cloro é um ametal e o B, que é o sódio, é um metal. Então, ao juntar um composto não metal e um composto não metal e o outro metal, forma uma ligação iônica. Daí ficamos com a alternativa C, não B. Ficamos com a alternativa C. Estamos a fazer leitura aqui. Então, 16. Com relação à tabela periódica atual, assinala a afirmação verdadeira. Para A, os elementos químicos estão colocados em ordem crescente de massa atômica. É incorreto. Os elementos químicos estão colocados em ordem crescente do seu número atômico, não de massa atômica, mas sim pelo número atômico. B, numa família, os elementos apresentam propriedades químicas bem distantes. Numa família, os elementos apresentam propriedades químicas semelhantes, então também logo não está correto. Passamos para C. Numa família, os elementos apresentam o mesmo número de eletrões nas camadas. Não está correto. Numa família, os elementos apresentam o mesmo número de eletrões na camada de valência e não nas suas camadas, mas na camada de valência. D. Num período, os elementos apresentam propriedades químicas semelhantes. Também não concordes. Não concorda com isso. Por quê? Por num período, os elementos apresentam propriedades químicas distintas e não semelhantes. Então, é o que nos restou. O E do Eduardo. Todos os elementos de transição pertencem ao grupo B da tabela periódica. Claramente. Não vamos discutir e ficamos com a alternativa do E, Eduardo. 17, porque perder tempo, passamos disso. Passamos para o exercício 18. Diz que os átomos da molécula de hidrocarboneto são ligados entre si por uma forma química do cianeto de sódio. Ou seja, desculpa confundir. Estamos a analisar. Os átomos da molécula de hidrocarboneto são ligados entre si por. Os hidrocarbonetos são substâncias que apresentam na sua estrutura apenas um átomo de carbono e um átomo de hidrogênio. Por exemplo, que diz que são hidrocarbonetos. Nem impressão que dizem que são hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos, por quê? Porque eles são de um hidrogênio e um carbono. E estes dois elementos, carbono e hidrogênio, são metais. E a ligação química que se estabelece entre a metais é uma ligação covalente, não se esqueça. Ligações a metais têm uma ligação covalente. Enquanto se for uma ligação do metal e não a metal, esta aí produz uma ligação iônica. Então, sendo assim, nós observamos aqui. Ficamos com a alternativa B, porque são hidrocarbonetos. Não se esqueça, hidrocarbonetos, hidrogênio e o carbono. Estas aí formam ligações covalentes, porque são a metais. Passamos para o exercício 19. Diz que no cianeto de sódio sólido existem. Ok. Nós temos aqui o cianeto de sódio, né? Então, a forma química do cianeto de sódio é dada por essa expressão, que pode ser escrito por sódio mais o cianeto menos. Então, assim, para esse exercício, estão a dizer que no cianeto de sódio existem, o que nós podemos colocar aqui, o que existe são ligações iônicas e covalentes. Lembra o que é uma ligação iônica? E sabe já o que é uma ligação covalente? Todos os metais é uma ligação covalente. Enquanto que uma ligação iônica é um metal e um não metal para formar uma ligação iônica. Então, o exame estava um pouco acessível. Dando continuidade, ficamos com a alternativa D. Vamos escrever a alternativa D. Passamos para o exercício 20. O diamante e o grafite são... Ok. Esta aqui é a primeira da 10ª classe. Te aconselho você a ir no livro ou módulo do livro da 10ª classe, a primeira matéria, quando fala de estrutura de hidrocarbonetos, né? Em que estes aí formam dois, ou seja, o carbono, ele formam duas alotrópicas. Até tem no exame da 10ª classe essa pergunta aqui. Que este aqui já demos a resposta. O diamante e o grafite é uma substância, ela
alotrópicas. Isto aí são elementos do carbono que é somente fazer leitura no livro da 10ª classe e pronto, ficamos com a alternativa C. Exercício 21. A lâmpada acenderá quando no recipiente estiver presente a seguinte solução. O ácido clorídrico é uma solução aquosa e ioniza-se, né? Podemos analisar primeiro isso, que pelo menos que eu sei, por causa da quantidade de sal, essas coisas e tais. O ácido clorídrico. Então, depois da ionização, formamos o hidrogênio, a solução aquosa, mais o cloro na solução aquosa. Portanto, este aqui apresenta, este aí tem uma presença de íons em solução aquosa, que tem uma consequência a condução da corrente elétrica. Então, se tem a possibilidade disto aí, ficamos com a alternativa C. Então, logo aqui, o oxigênio, a água, entre esses outros componentes, não podem, ou seja, a lâmpada acenderá quando o recipiente estiver presente uma das soluções, mas o cloreto de sódio, sim, eu até já fiz uma experiência com isso e deu certo. É somente pegar água, tu terás que pegar água, colocas o cloreto de sódio ou sal, tu pegas 2 fios, em que um fio pode-se conduzir a corrente e colocas uma lâmpada de uma voltagem muito fina, porque não é qualquer lâmpada, ou seja, uma voltagem muito baixa, não fina, muito baixa, a ver que as coisas vão fluir. Passamos para o exercício 22. Uma substância A conduz corrente elétrica em solução aquosa. Outra substância B conduz corrente no estado sólido. Uma terceira substância C nunca conduz corrente elétrica. O tipo de ligação química existente nessas substâncias é respectivamente. Então, lembrando o que eu expliquei no exercício 9 sobre as propriedades dos compostos iônicos e covalentes. Se você notou isso aí, vai ser muito mais fácil. Então, uma das coisas que eu vou dizer, leia sobre ligações químicas, para ser muito mais fácil. Concretamente, as características das redes iônicas, redes metálicas, entre outros, sobre ligações químicas, vão te ajudar. Para tal, se você ler isso aí, vai ver que depois daqui voltas e vai dizer que é a alternativa A, que será iônica, metálica e molecular. Então, passamos para o exercício 23. Considera os compostos CH4, CO2, CaCl2, NaHIO, Fe. Qual dos compostos tem apenas compostos covalentes? Nem que tem compostos covalentes. Nós sabemos que os compostos covalentes são aqueles que apresentam uma ligação dos ametais. Então, se é isso aí, vamos observar. Temos o metano e o dióxido de carbono. Então, são isso aqui que são elementos que apresentam compostos covalentes. O metano, temos o carbono e o hidrogênio que são ametais. E o dióxido de carbono, temos o carbono e o oxigênio também que são ametais. Esta ligação química estabelece entre são metais que é uma ligação covalente. Então, viu que a definição facilita muito e ajuda. Por exemplo, aqui eu estou a colocar a alternativa A, enquanto que os outros não são. Então, aqui passamos para o exercício 24. Tomando como base a polaridade das moléculas de SO2, CO2, CH3, Cl, CH4 e PCl5, assinale entre os seguintes a opção correta. Não são polares as moléculas seguintes. Não. Para tal aqui é estudar a geometria molecular. Quando você estuda a geometria molecular, has perceber que nenhum desses compostos aqui, com base na polaridade, pode surtir algum efeito. Então aqui ficamos com a alternativa E. 25. O ácido que corresponde à classificação monoácido, oxiácido e terciário é: um monoácido é um ácido com um átomo de hidrogênio ionizado. Um oxiácido é um ácido que o elemento oxigênio, ou seja, tem um elemento oxigênio na sua molécula. Um ternário é um ácido constituído por 3 elementos químicos diferentes. Então, neste caso, temos aqui o HNO3, HCl, H2SO4, HCNO, e aqui vou ficar com
este elemento aqui, que é um ácido. Então, HNO3. Podemos dizer que um monoácido, ácido com um átomo de hidrogênio, ionizável, ok? Oxiácido, ácido que tem um elemento oxigênio na sua molécula. Claramente temos oxigênio. Ternário, ácido constituído por 3 elementos químicos diferentes. O HN e oxigênio são 3 elementos químicos diferentes. Então, está a valer. Passamos para o exercício 26. Os nomes dos ácidos oxigenados abaixo são respectivamente. Então, quero os nomes. Então, o nome deste aqui é um ácido nítrico. Este aqui é um ácido clorídrico. Este aqui é o ácido sulfuroso, por causa de SO3. E aqui temos o ácido fosfórico. Então, sendo assim, temos nitroso, clorico, sulfuroso e fosfórico. Ficamos com a alternativa A. Espero que tenham gostado da videoaula. Não se esqueça de compartilhar o vídeo. Se você gostou, comente, diga alguma coisa. E na próxima aula vamos dar continuidade de 27 até o último exercício. Obrigado, eu vos desejo bons estudos e concentração. Lembre-se, se não nasceu com uma mente brilhante, é possível ter uma mente brilhante. Obrigado.